Continuando transformações lineares, nós vamos falar agora de uma transformação, de transformações lineares bem específicas que levam do plano no plano. Ou seja, a gente vai falar de uma transformação que leva do R2 ao R2, tá certo? Então a primeira que nós vamos falar é dilatação e compressão. É uma transformação dada por T de U igual um escalar k vezes u, o vetor u. Tá? Então, veja que o que acontece com essa transformação. Ela pega o vetor e multiplica por um escalar. Então, se esse escalar k for maior do que 1, ela está dilatando o meu vetor. Se esse escalar for entre 0 e 1, ela está comprimindo, está diminuindo o módulo desse vetor. Tá? E do mesmo jeito que se for negativo, vai também acontecer a dilatação e a compressão, só que vai mudar o sentido do meu vetor. Tá? A gente já viu um caso específico desse no vídeo passado, mas era um caso unidimensional. Aqui a gente está falando de um vetor mesmo, bidimensional. Então vamos fazer um exemplo aqui de uma dilatação. Então considere essa transformação, onde eu tenho a transformação do vetor x é igual 2 vezes o vetor. Né? De uma outra forma, eu posso colocar como um vetor coluna 2 vezes a coluna aí, x1, x2. Tá? Então, vamos ver se isso é uma transformação linear mesmo. Então, primeira coisa, eu faço a transformação da soma de dois vetores, no caso x e y. Tá? Então, a gente vai ter duas vezes a soma desses dois vetores, que é x1 mais y1 e x2 mais y2. Eu consigo separar, faço a distributiva e separo em duas vezes x1, x2 mais duas vezes y1, y2. Então aí eu tenho que o primeiro termo é uma transformação de x, o segundo termo é uma transformação de y. Perfeito. Agora eu passo para a segunda propriedade, eu tenho a transformação de lambda x, vai ser igual a duas vezes lambda x1 e lambda x2. Aí eu troco, eu tiro o lambda, já que é um escalar, eu posso tirar dessa matriz coluna e eu consigo colocar o 2. Então fica lambda vezes 2x1 e 2x2. Então o que eu tenho no meu vetor coluna nada mais é do que a transformação em x. Então aí eu fico com lambda transformação de x. Então as duas propriedades de uma transformação linear estão sendo obedecidas. Então sim, essa transformação é uma transformação linear. Tá? A próxima transformação linear é a projeção no eixo x, tá? Que eu vou chamar de px. Então, px do meu vetor u é igual ao meu vetor u vezes o meu vetor canônico e1. Então, se eu chamo o meu vetor u de u1, u2, né? Essas duas componentes u1, u2, a minha projeção no eixo x vai ser u1, u2 vezes u1, 0. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho aí o 1 e 0. Tá? Então, a minha projeção em x, ela basicamente elimina a minha componente em y e fica só com a componente em x. Então, ali embaixo, no gráfico à sua esquerda, né, no canto esquerdo inferior, a gente vê aí o nosso vetor u e o que faz a minha projeção em x. Ele joga a minha componente ali. Eu tenho agora um vetor de módulo u1 na mesma direção que o meu vetor y. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer a projeção no eixo y, só que aí, em vez de multiplicar pelo meu vetor canônico E1, eu multiplico pelo meu vetor canônico E2. Então, é essa matriz coluna 0, 1, que vai dar o meu vetor 0, U2. Então, agora a minha projeção leva o meu vetor U até o meu eixo Y. Tá? Então, eu tenho uma componente aí do vetor e na paralela ao meu eixo Y. Perfeito? A próxima que a gente vai falar são as reflexões.
Tá? Então, vamos considerar aqui para fazer todas as reflexões que a gente tem, a gente vai usar o vetor x que tem a componente x1 e a componente x2. Então, a minha relação ao eixo, a minha reflexão em relação ao eixo x, a gente vai fazer aí a nossa transformação e ela vai transformar o meu vetor x1, x2 num vetor x1 menos x2. Tá certo? Então, ali no gráfico, o que a gente tem? A gente tem um vetor u que tem as componentes 1 e 1. Tá? Quando ele sofre essa transformação, o que vai acontecer com ele? Ele vai se transformar agora num vetor 1 e menos 1. Tá? Então, é bem tranquilo. É só uma reflexão em torno aí do eixo x. Provavelmente, em funções de uma variável, vocês já viram isso. A próxima reflexão em relação ao eixo y tem a mesma ideia, só que aí eu reflito em relação ao eixo y, né? Então, o que vai mudar? Eu tinha antes um vetor x1, x2, agora, após a transformação, eu vou ter menos x1 e x2. Então, olhando, de novo, meu vetor u, que era 1, 1, se transformou num vetor menos 1 e 1. Tá? A mesma coisa pode ser feita em relação à origem. Tá? Aí, em relação à origem, o que acontece é que meu vetor vai sair de x1, x2 para menos x1 e menos x2. Então, meu vetor que antes tinha componentes 1, 1, agora vai ter menos 1 e menos 1. Tá? Tem uma outra reflexão ainda, a gente tem inúmeras reflexões que a gente pode fazer, mas tem uma que é um caso bem específico, que é em relação à reta y igual a x. Né? Lembre-se lá de funções de uma variável, que quando você tem uma função que ela é bijetora, você consegue inverter ela. E a função que é inversa, ela vai ser simétrica em relação ao eixo xy. Tá? Então é um caso bem específico e veja que essa transformação, o que ela faz é pegar um vetor que antes era x1, x2 e transformar num outro vetor x2 e x1. Então eu vou fazer um pouco mais passo a passo esse para vocês entenderem. Então a gente tem aí os nossos eixos e eu vou fazer um vetor que está na coordenada 2, 1, tá? Meu vetor u. Tá? Esse vetor vai sofrer aí a minha reflexão em respeito à reta yx, tá? Vou desenhar aqui meu vetor antigo e a minha reta x igual a y, tá? O que vai acontecer? O meu vetor novo, meu vetor transformado, vai inverter as duas componentes. Então, o que antes era 2, 1, agora vai virar 1, 2. Então, meu novo vetor vai ser esse azul. Tá? Então, veja que ele tem uma certa reflexão aí em torno da minha reta y igual a x, que é essa reta amarela. Tá? O mesmo ângulo que eu tenho da amarela para rosa é o que eu tenho da amarela para azul. Tá certo? Então ainda falta discutir mais uma transformação, que é a rotação, mas eu vou fazer um vídeo mais específico para ela, porque eu vou abrir um pouco mais aí os cálculos de rotação para a gente entender um pouco melhor. Até mesmo para a gente relembrar um pouco a mudança de base, reforçar isso. Perfeito? Então, até o próximo vídeo.